Gente boa do Goiás, Tocantins, Pará e Maranhão, gente batista que faz parte da Convenção Batista do Tocantins. Estamos aqui para mais um podcast CBT e, como tem sido das outras vezes, uma pessoa muito especial aqui conosco para falar de um assunto mais do que especial, missões. Nós temos conosco aqui o pastor Henrique Davanço, ele é missionário da Junta de Missões Mundiais, ou seja, ele é missionário dos batistas brasileiros, missionário da sua igreja, seu missionário. Pastor Henrique Davanço, casado com a irmã Henriqueta, ela é lá de Carolina, no Maranhão, é gente nossa. Tem uma filha e eles ficaram 15 anos no campo missionário na Albânia. E desde 2020, a família está no Brasil, trabalhando em missões mundiais na área de mobilização. Trabalharam um pouco em São Paulo e de 4 meses para cá estão em Goiânia, sendo mobilizadores para o Centro-Oeste. Pastor Henrique está em Palmas esta semana para o Conexão Missionária, junto à Primeira Igreja Batista de Palmas, em parceria com a nossa convenção. E a gente não podia perder a oportunidade de ter o Henrique aqui para a gente ter essa conversa muito especial, focada em missões transculturais. Henrique, uma alegria ter você aqui conosco mesmo, um prazer. E Henrique, dá uma palavra de saudação aí para o nosso povo batista aqui em Tocantins. Graça e paz a todos os amados irmãos aqui do Tocantins e região. É uma alegria estarmos aqui para juntos comemorarmos as missões mundiais entre os batistas da Convenção Batista Brasileira, aqui no Tocantins, onde foi falado Maranhão, Pará. É uma alegria servir ao Senhor Jesus. É uma alegria estar junto com vocês hoje aqui nesse podcast. Henrique, você é casado, filhos, como é que é? Nós temos uma filha chamada Emanuele, muito linda, abençoada. Amém. Teve esse período todo com a gente na Albânia, fez escola bíblica lá na Hungria, Palavra da Vida lá, e está conosco agora lá em Goiânia. A esposa Henriqueta, a família toda no campo missionário. Dá uma palavrinha para nós aí sobre como é que foi, isso nós vamos esticar depois, mas dá uma palavrinha inicial aí sobre a tua experiência de ir para o campo missionário levando sua família. Olha, é um desafio muito grande, mas a convicção que Deus colocou em nosso coração, pastor, é incrível, né? Na Albânia, eu lembro que o pastor Valdomiro Timichak falava: gente, vocês não têm ideia que é Albânia, Satanás se andou por lá. E tudo por aí, tudo bem. Mas depois nós fomos ver a história da Albânia, já tínhamos visto a história da Albânia, como que era, o que passou. E realmente é um país muito sofrido, que necessitou muito e necessita da glória de Deus. Deus está na Albânia também. Amém. Nunca deixou de estar. No período de 86, quando ainda o Império Comunismo tomava conta da Albânia, tinha uma missionária plantando uma igreja no meio do comunismo lá, Olha na capital. Naja Diba, uma senhora, está com o Senhor já, mas foi uma mãe que Deus nos deu na Albânia. E nossa família foi principalmente pelo chamado que Deus nos deu para ir à Albânia e ajudar o reino de Deus a crescer ali na Albânia. Por isso chegamos lá. Maravilha, eu vou voltar nisso aí, mas olha, senhor Henrique, gente boa, olha, o pastor Henrique é missionário de campo mesmo, plantador de igreja, 15 anos na Albânia, 4 igrejas plantadas integralmente, uma folha de serviço fantástica no campo missionário, mas o Henrique também é escritor. Eu até brinquei com ele hoje, irmãos, que eu tô vendo um livro que o Henrique escreveu aqui, presta atenção nisso aqui, ó. Depressão, ansiedade e estresse e suas relações nas áreas da vida conjugal. Um trabalho feito com base em famílias, casais pastorais, não é? É um trabalho científico. É um trabalho científico na área de pastores, né? Com pastores. Isso. Né? Meus irmãos, esse trabalho aqui é um negócio tão fantástico. Eu até brinquei com o Henrique, dei uma folheada nesse negócio e digo: rapaz, você não trabalha no campo missionário não, porque o cara para escrever um negócio desse aqui é uma vida, né? Claro que trabalha, o Henrique trabalhou sim, mas olha só, gente, um trabalho fantástico, isso aqui é fantástico, né? Ganhei o meu aqui, vou ler esse negócio aqui, mas, Henrique, com base nisso aqui, nós já conversamos sobre isso, nós vamos organizar um encontro de pastores aqui, porque o que você põe nesse negócio aqui, pastor, a gente precisa trabalhar
abençoar os nossos pastores no bom entendimento desse negócio aqui, ó. Se você estiver interessado, lembrando que esses livros, obviamente, têm um custo, mas esses livros, a arrecadação de venda desses livros é a aplicação na obra missionária, né? Então, se você tiver interesse, faz o contato com o Davanço, porque esse livro pode abençoar muito a sua vida como pastor, como família pastoral. Tem esse outro livrinho aqui, que são histórias colhidas do campo missionário. Dezenas de histórias. Dezenas de fotos. O Isso interessante, aqui... cada testemunho no final tem uma cartinha do campo missionário desde 2006. Então você vai Olha ver só. o testemunho escrito por nós e depois ali os fatos daquela época, 2006, 2009, 2010, como que foi acontecendo. Passamos por um terrível terremoto lá, estamos todos vivos, mas tem tudo aí. É um livro muito bom. Olha só, ó, compaixão que transforma, vivendo o amor de Cristo entre os não alcançados. Exato. Ó, coisa boa. E tem um outro livro aqui do Henrique, Mentoria Vocacional. Henrique, fala um pouquinho sobre esse livro aqui, para que o nosso pessoal conheça. Esse negócio é interessante, extremamente atualizado, hein? Esse livro aqui, ele foi escrito numa perspectiva com a cosmovisão missiológica, mas para os dias de hoje. Então, ele não tem tanta história missiológica, mas tem histórias bíblicas e contextualizadas para os dias de hoje. Aqui, por exemplo, nós mostramos, são mais de 900 bases bíblicas sobre o assunto, que fala sobre como a minha profissão pode proclamar a glória de Deus, como eu posso proclamar a glória de Deus ou pregar o evangelho através da minha profissão, o que eu estou fazendo aqui, por que eu nasci, para onde eu vou. Conta a história de Abraão, como Deus usou ele. Ele era um boieiro, que a Bíblia fala, né? Boieiro toma conta de cabra, ovelha, camelos, jumentos, essas coisas. E Deus usou essa profissão para quê? Para ele atravessar os desertos, para ele chegar até a terra prometida. Então, nós mostramos como Deus usou a profissão de Abraão para ele cumprir os propósitos de Deus na sua geração. Depois falamos de Isaías, como Deus usou Isaías, um homem culto, Demóstenes, um dos pais da democracia grega, falava que considerava Isaías como o pai do discurso. Um discurso de Isaías tinha em média 2.000, 2.300 palavras. Nós vamos conversar aqui 1 hora, meia hora, não vamos falar 1.300 palavras diferentes. Imagina Isaías. E também fala sobre a missio Dei de Jesus, o papel de Jesus na obra missionária. E no final, muitos questionários, algumas coisas que você vai poder preencher e aprender sobre vocação. Então é um livro atual, contextualizado para a nossa geração e tem muita coisa que vai de encontro ao estoicismo, esse tal dos coaches. Então os estoicos que o apóstolo Paulo foi... Vou abrir um parênteses. O apóstolo Paulo, quando foi para Filipos, lá para pregar para Lídia e sua família, que ele falou, teve aquela visão, Senhor, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Ele foi lá, pregou para aquela família, só que depois ele foi preso por Gaius, que era o governador da região. Por que ele foi preso? Além de estar pregando o evangelho, Gaius era irmão de Sêneca, um senador italiano, que era discípulo de Epicureus, na Roma Intelectualista, que era um propagador do estoicismo de Sêneca, de Zenon. Sim. Então, Paulo estava pregando contra esses grandes políticos, esses grandes governadores, e foi preso. Combatendo ideologias. Ideologias mundanas, que pode dizer que até satânicas, porque Deus... Ele é um soberano de todas as coisas, não é o Deus que está em mim, não, é Deus soberano. Jesus, o que era antes de todas as coisas, criador de todas as coisas, o que é e o que há de ser. Então, a Bíblia são mais de 63.000 comprovações científicas que mostram a veracidade da Bíblia. É uma coisa, a ciência é maravilhosa. Vamos lá. Henrique, vamos lá, deixa eu te falar. Se o pessoal quiser adquirir isso aqui, como é que faz? Pode mandar um WhatsApp para mim, acho que vai colocar aí, 11 96599 1641, ou então mandar um e-mail, né, henriquedavp@gmail.com. Ok. Vão estar mandando pelo correio, tranquilo. Pelo WhatsApp é mais fácil. A gente vai colocar também link para esses negócios. Isso, legal. Porque olha só, rapaz, esse material aqui... A gente pode fazer uma parceria abençoada bênção, também. Rapaz. Sim, vamos pensar numa parceria aí. Isso é bênção, é bênção. Henrique, vamos lá. Como é o trabalho batista na Albânia? Fala para nós aí. Quando nós chegamos na Albânia em 2006... alguns detalhes interessantes, os missionários que estavam lá pediam para a gente levar miojo, fósforo, papel higiênico, e eu pensava, meu pai, por que estão pedindo isso? É uma coisa estranha, né? Só que quando a gente chega lá, a gente fala, opa, aqui não tem papel higiênico, 2006, hoje tem tudo. Fósforo, gente, não tinha fósforo.
Não tinha muita alimentação. Na época era pão, pepino, tomate, queijo, que tinha que comprar, às vezes, fora do país. No começo, o pessoal tinha que mandar vir de ônibus da Grécia para lá. Hoje não, hoje tem supermercado italiano, tem de tudo, graças a Deus. Mas o trabalho batista, nós chegamos lá, tinham 6 igrejas batistas em fase de implantação e no país. É mesmo. Hoje, das 12 igrejas batistas que tem na Albânia, 4 nós plantamos. Olha só que E bênção. fazemos parte lá da convenção, uma convenção muito bem eclética, assim, com pessoas do norte, do sul, do centro, de todo o país, né? A Albânia é um pequeno país, mas de toda parte tinha. E o trabalho nada mais era que plantar igrejas, discipular, ler a Bíblia, orar, fazer uma coisa que poucos de nós fazemos como batistas, jejuar, para ouvir mais o que Deus tem através da sua palavra para nós. Então o trabalho é isso, simples. É o beabá. Geralmente as igrejas batistas na Albânia não têm gabinete pastoral. O meu, que era para ser nas igrejas que nós plantamos, nosso gabinete pastoral, todo se transformava em escola de computação, escola de música. Projetos. Porque o nosso gabinete era nos locais. Locais seria um bar, café. Então a gente fazia todo dia 2, 3, 4, 6 discipulados às vezes. Depois, com o tempo, 4, 3. No café. Porque o café a gente tomava um cafezinho, uma água, conversava e ali começava a introduzir a palavra de Deus. Um desses discipulado sem a Bíblia, só na conversa. Estávamos com um grupo de trabalhadores na capital, junto com alguns filhos na fé, e fomos tomar um café. E ali conversava, conversa bem, como é que tá a família, como é que você faz isso, como que é o Brasil, como que é isso e aquilo, e tudo a gente colocando Bíblia, né, no meio do assunto. Na hora que o garçom veio cobrar, eu falei, não, deixa que eu pago, ia pagar um cafezinho para eles, e o garçom veio e me trouxe o troco errado. O troco era mais do que eu tinha pago para ele errou. E na hora que eu peguei aquele troco, eu falei, tá errado. Só que os trabalhadores que estavam conosco, não, pastor, a culpa não é sua, não. Demais. Não, pastor, foi ele que errou, não foi o senhor. É sério, porque a cosmovisão de mundo daquele povo é essa. Se você não errou, então você não tem problema. Se você não errou, não é errado. Não é errado. Eu falei, não, mas não é meu. E aí eu chamei o garçom e todo mundo, pastor vai devolver o dinheiro. Aí chamei o garçom, olha, você deu o troco errado. O garçom falou, não, eu não erro, não dei troco errado. Eu falei, moço, tô lhe dizendo, tá aqui, ó. Eu fiz, né? Aí ele falou, nossa, muito obrigado, e me abraçou. Olha só. Terminou a conversa. Essa conversa, tudo quanto é trabalhador lá da cidade ficou sabendo o que aconteceu. E hoje nós somos muito conhecidos lá porque nós agimos do jeito que a palavra de Deus fala. Sim, né? Domingo tem 3 cultos na igreja às vezes. Pastor, vamos lá. Qual é a população da Albânia hoje? Hoje não passa, é muito pequena, hoje não passa de 2,5 milhões. Mas em 2006 eram mais de 9 milhões. O que houve? Quando acabou o comunismo, a população albanesa começou a sair da Albânia e indo para Itália, Grécia, França, Alemanha, Estados Unidos, outros países para trabalhar. Então, cada ano que passa, a população tem diminuído. Nascem muito, porque tem muitos filhos albaneses. Só que vão ficando os filhos mais novos, os mais velhos vão trabalhar para suprir a necessidade do lar. Na Albânia não tem muito emprego. Então sai muita gente. Muita gente. Então dá dó, sabe? E eles não vão voltar mais para a Albânia. A língua albanês... É um desafio. Vou falar um pouco aqui. Certo. Vou cumprimentar o povo. Medita se que a lua, só tem que tu te sebeteia, do que bicedor, meu pastor Josué. Do que bicedor que tu. Opa! Entendeu? Quanto tempo você levou para dominar o albanês? 1 ano e 2 meses. É mesmo? A minha esposa foi porque, assim, cada um aprende a língua de uma maneira. Minha esposa aprende a língua escrevendo. O pastor Valdemir Timichak falou, faça do aprendizado da língua o vosso ministério. E nós seguimos isso à risca. Todos nós, minha esposa, eu e a Emanuele, nós falamos o albanês 100%, pode-se dizer. E a Emanuele parece nativa. O albanês da Emanuele parece que ela nasceu na Albânia. É mesmo, olha só. O inglês dela chegou também... com quantos anos? 7 anos. É verdade. Pequenininha. E o inglês e o albanês dela parece nativo mesmo. É mesmo. Que ela estudou na escola de filhos missionários, que era inglês. Na igreja, albanês. Em casa, português. Só que, quando nós fomos plantar a primeira igreja na cidade de Bafori, lá eles falavam dialeto albanês. E aí que começa a outra história. No albanês, nós aprendemos na Universidade de Língua Estrangeira, lá da capital. O gag nós tivemos que aprender ouvindo o povo, conversando com o povo. O dialeto. É o dialeto, mas é a língua que nós falamos com o povo gag, que é o povo do norte, que é um povo não alcançado. E está sendo alcançado agora pela graça de Deus, né? Então, louvado seja Deus, nós falamos a língua dele.
Aham, que benção. Pastor, hoje, em média, a gente teria quantos batistas na Albânia? Ixi. Na Albânia hoje não tem 3.000 evangélicos. Então é É difícil mesmo. falar quantos tem. Há uma defasagem muito grande. É o interessante, mas Deus sabe o que faz. Todo ano, praticamente, a gente começa uma nova igreja. Por quê? As crianças e adolescentes vão fazendo 16, 17 anos, eles vão se mudando para outros países, vão entrando clandestinamente, porque Entendi. depois de 18 anos não entra. Eles vão sem passaporte, então eles vão entrando. Então, todo ano você tem que começar uma turma nova. Os pais não, vão ficando. As mães, os pais, os avós vão ficando na igreja. Mas a juventude, cada ano é um ciclo, né? Início, começa lá com 12, 13 anos, vai, 16 anos, tem que começar de novo. É uma outra faixa. Migra. Só que o lado bom disso, não seria o lado bom. Uma vantagem que acontece com isso é que, para os países que eles estão indo, os que estão firmados na fé mesmo, eles continuam, às vezes começam uma igreja na sua casa, só de albaneses, às vezes vão fazer igreja italiana, francesa, alemã, e ali vão começando outra igreja também. Sim. Então, o evangelho, a Junta de Missões Mundiais tem um projeto chamado DNA Missionário. E desde o início, eu lembro, como hoje, 2007, 2008, terminava a nossa escola bíblica dominical, e nós pegávamos as pessoas que estavam com a gente, crianças de 12, 13, 14 anos, e eu lembro que eu fiz treinamento de liderança do Haggai com eles. Aham. Tem 6 livrinhos chamado eu vou lembrar o nome aqui. E nós usávamos treinamento de liderança com eles, curso de plantação de igreja com esses adolescentes. Mas olha o que acontece. E muitos pastores falam, não, Henrique, são tudo criança, não precisa gastar tempo com isso. O que aconteceu? Estamos no Brasil há 4 anos, quase 4 anos. Os nossos filhos na fé hoje são os pastores, missionários, são os evangelistas, Olha líderes só. de grupo, de louvor, são os que dirigem os pequenos grupos, multiplicadores, lá na Albânia. Nós estamos aqui, a igreja, estão plantando outras igrejas. Olha que coisa boa, né? Gente, tem muita coisa que não pode falar pela internet. Mas aqueles que eram de outra religião, líderes de outra religião, estão se convertendo através de nossos filhos na fé. Então, gente, isso não tem preço. É verdade. É o que nos conforta estar no Brasil agora, é isso. Essa missão aí Ele assim que que faz. funciona. É Deus que faz. Henrique, e a família, esposa, filho, como é que foi a experiência deles de envolvimento, participação no campo missionário? Como é que foi a experiência da família em Pastor si? José, na verdade, quem é missionária de verdade é minha esposa. É sério. Olha só, Era que devia estar aqui. marcando um ponto bom. Mas Vamos lá. sério, gente, a minha esposa, ela era incansável. Eu lembro que eu tinha que falar, Henriqueta, vamos embora, tô cansado. Nós, na primeira igreja, chegava de terça a domingo, Aham. das 8 da manhã até anoitecer, que tinha um toque de recolher 8 da noite, 7 horas a gente tinha que sair. No inverno, que era outubro, novembro, dezembro, janeiro, tinha que sair mais cedo, porque o sol se punha 4h30, 5 da tarde. Então tinha que sair mais cedo ainda. Senão ficava lá o tempo inteiro. E a nossa filha estava na escola de filho missionário, que era 2 períodos, né? Uhum. E o que aconteceu? Ela começava grupo de artesanato para ensinar a Bíblia, curso de manicure, pedicure, esteticista. Tinha um curso lá na igreja, toda a igreja que nós plantamos tinha uma cozinha enorme, com 2 cozinhas praticamente, para dar curso de culinária e Bíblia. Foi passando o tempo, ela começou uma igreja só de mulheres, chamava a igreja do artesanato, porque não podia colocar nome Com de igreja. projeto social, Projeto social, entre virou aspas. igreja, virou igreja. É igreja com projeto social, não projeto social com igreja. Bom, né? bom. Hoje são mais de 60 e pouco mulheres batizadas lá. E o que aconteceu? Quando a primeira pessoa que aceitou Jesus dessa mulher lá fez 50 ou 60 anos, não lembro, a Henriqueta fez um bolo muito bonito, todo bem top, mesmo brasileiro, marmorizado, cheio de recheio, e levou de presente. Nesse dia, a diretora da TV7 de toda a Europa estava lá, que é uma igreja de gente de classe média alta. Uhum. A diretora da TV7 de toda a Europa estava lá e perguntou quem fez esse bolo. Aí falou, foi a missionária. Ela foi, procurou a Henriqueta e conversa vai, conversa vem, convidou a Henriqueta para fazer um programa de televisão, de culinária, porque estava faltando inaugurar a televisão na Albânia e estava faltando essa grade de culinária. Aí minha esposa falou, olha, a mulher perguntou, você topa? Ela falou, estou prontíssima. Porém, antes de ser Masterchef, eu sou missionária. Se eu puder falar de Jesus e da Bíblia, 5 minutos de cada programa, eu aceito. Se não, não. E a mulher falou, já tem quem fala. Eu falei, então não. Aí daí a pouco eu falei, não, então tá bom, vamos começar. Hoje o programa... deu negócio. Deu, claro. Tá aí no livro. Hoje Bom. o programa passa tudo em língua albanesa. Na Aham. Albânia, Macedônia, Kosovo, Montenegro e Estados Unidos. Rapaz, Tudo em canal de língua albanesa. que Até coisa hoje estão boa. repetindo já os programas. Que coisa boa. O pessoal saía da capital,
andava 1h30, 2 horas de carro até a nossa igreja lá no norte para gravar os programas toda quarta-feira. Uhum. Ô Henrique, na época que vocês chegaram na Albânia, qual era o nível de liberdade que o missionário tinha de pregar? Como é que era isso naquele tempo? Até hoje. Até hoje depende do bairro, depende da cidade. É. Depende do bairro. Se for um bairro muito fechado, lá tem 5 religiões. Tem uma religião muito, muito fechada lá. Depende do bairro que você ia, você tinha que tomar muito cuidado. Os 3 primeiros anos, em cada cidade que nós plantamos igreja, foram muito difíceis. Foram 3 anos, mais 3 anos, mais 3 anos, mais 3 anos, muito difíceis. Na primeira igreja, em Bafori, a cidade não tinha um evangélico, não tinha um cristão. Nós somos primeiros, junto com a missionária Fátima Amorim, que já está com o Senhor, e começamos ali a plantar a igreja. Depois de 3 anos, imagina, a nossa igreja tinha um espaço em frente da igreja, de uns 4 metros por 12, que todo dia jogavam tripa de carneiro, fralda descartável, papel, uma loucura. É mesmo? Todos os dias, pastor. Tinha que chegar lá e limpar, detergente, às vezes jogar cal. Foram 3 anos difíceis. Dia, uma irmã da igreja chegou pra gente e falou: pastor, eu vim me convidar pro casamento. Eu falei: como assim? Você vai casar? Eu nem sabia que ela estava namorando, mas na Albânia os casamentos são prometidos desde a infância. Sim. E chegou na época do casamento. Não tem como. Interessante, no noivado, que é num café, no noivado o pai da noiva entrega uma bala de AK-47 pro pai do noivo, e o pai do noivo entrega uma bala de AK-47 pro pai da noiva. Interessante que na Albânia, na cidadezinha que a gente trabalha, não tem divórcio. Vamos lá. Mas, só terminando. Peraí, mas eu vou explicar. O que é bala AK-47? Isso não é código de computador, não. Não. O que é isso aí? AK-47 é uma metralhadora que dá 36 tiros por segundo. Escuta, mas que presente é esse? Não pode separar. Se separar... Dá problema. Morre. Rapaz, que coisa. Né? Lá quando nasce uma menina, ninguém faz nada. Quando nasce um menino, na cidadezinha que a gente trabalha, o pessoal dá tiro de AK-47 pra cima, comemorando o nascimento do menino. Mas que coisa, ainda hoje. Mas o que aconteceu desses 3 anos de luta, sofrimento e perseguição lá? No casamento dessa moça aí, resumindo, quando todo mundo já tinha comido à vontade e tal, o avô dela, junto com a sua esposa, nos trouxeram uma cabeça de bode desse tamanho. Mas eu já morei em Imperatriz. Comia cabeça de bode, cabeça de galinha. Tava tranquilo. Só que já é muito tempo que eu não comia isso mais. Aí, na hora que colocou aquela cabeça de bode, todo mundo já tinha comido, não aguentava mais. O avô dela pegou com a mãozinha que deu pra ele, rasgou aquela cabeça de bode no meio. Cérebro exposto. Metade do cérebro pra mim, metade pra ele. Eu falei, eu tava desacostumado a comer cabeça de bode. Agora eu falei, Jesus. Aí eu pensei, se ele comeu, como? Né? Aí ele comeu. Aí tive que comer. Tinha que comer. Só orei e falei, Senhor Jesus, que isso não volte, né? E glória a Deus, não voltou. Rapaz. Mas aí o que aconteceu? Terminou tudo, até a língua, o olho, tudo a gente comeu. No outro dia, era sábado, a nossa escola dominical com as crianças é no sábado, que aí tem muita criança lá, muita. Então era no sábado, domingo a escola dominical para os adultos. E aí chegamos na igreja, tudo limpo. Aquele terreno de 4 por 12 lá, tudo limpinho. Nenhuma casca de balinha tinha lá. Eu achei estranho, falei, como assim tá tudo limpo? Alguém limpou aqui. Aí perguntei para um rapazinho lá, vou botar o nome de Antônio. Antônio, você limpou a igreja? Não, pastor, tá tudo limpo. Mas como assim? Ai, pastor, você não comeu a cabeça de bode onde? Com a família dos fulanos lá? Comi. Então, pastor, pode ficar tranquilo. Ninguém mais mexe com vocês aqui, não. Olha só que eu falei, coisa. Por que será, hein? Eu falei, não, pastor, se mexerem com alguém aqui, tá mexendo com eles. Se alguém riscar seu carro, vai estar riscando o carro dele. Se alguém sequer jogar qualquer pedacinho de balinha ou sujeira aqui dentro, vai ser como se estivesse jogando sujeira na casa deles. E essa família é como se fosse o Beira-Mar, lá no bairro que eu morava. Entendi. Há uns 20 anos atrás. Entendi, olha só. Nunca mais ninguém mexeu com a gente. Olha só. Se eu soubesse, eu comia as 10 cabeças de bode. Hoje as dificuldades ainda são... Então, geralmente, os 3 primeiros anos para plantar uma igreja numa cidadezinha pequena, como aqui no Tocantins, se vai alguém novo para aquela cidade, é difícil. A pessoa tem que ver o dialeto da cidade. Sim. Procurar não se envolver com coisas políticas da cidade, mas se envolver com o povo, comer a comida dos povos, sentar com uma pessoa, ver o que aquelas pessoas estão pensando, o que elas pensam da vida, o que elas fazem para se sustentar, o que eu posso fazer para ajudar, será que vou ter que capinar a roça de alguém junto? Entendi. Tudo isso eu fiz lá. Tem que construir esses relacionamentos. Viver o dia a dia do povo. Henrique, vocês estão há 4 anos de volta ao Brasil. Perspectiva de retorno para a Albânia, como é que é isso?
Então, está nas mãos de Deus, É, né? Nós só temos um desejo, pastor Josué, é estar no centro da vontade de Deus. amém, Não é fácil. amém. Nosso desejo é estar lá. É, Nosso desejo coração, às vezes está lá. É. Nosso coração, nosso desejo é estar aqui. Mas nós aprendemos a viver um dia de cada vez. certo, Se for da vontade de Deus para a gente ficar aqui no Brasil, nós vamos ficar. certo. Se for da vontade de Deus para voltar, a gente volta. Amém. Então é isso aí. Hoje nós temos missionários de missões mundiais na Albânia? Hoje não. É. Hoje, Missões Mundiais, ela trabalha mais especificamente com o treinamento de DNA missionário. E Certo. tem muitos autóctonos em muitas partes do mundo. E hoje, especificamente na Albânia, não tem, não. Entendi. Pastor, vamos lá. É claro que a implantação de uma cultura de fé num país nessas circunstâncias é um desafio gigantesco. Suponhamos que nós não vamos mandar missionário para a Albânia, Deus não quer Sim. que o Henrique volte e tal. Como é que fica, digamos assim, o nível de comprometimento missiológico dos batistas da Albânia hoje, a partir do que vocês semearam lá? Como é que é isso hoje? A Convenção Batista da Albânia hoje tem alguns pastores maduros. Tivemos um problema lá no início No início sempre tem alguma dificuldade, divergência, até arredondar tudo, né? Engrenar. Mas hoje, graças a Deus, os pastores chama União Batista Albanesa. Eles são pastores maduros, já sofreram na pele o que é perseguição, o que é não ser perseguido. E tem o nosso seminário batista, nós temos um seminário lá, é muito abençoado. Que bom. Nós já formamos, da nossa igreja, primeira igreja batista de Bafore, nós temos uma missionária, que ela foi enviada, fez o seminário batista, ela foi enviada depois para ser missionária na Índia, voltou, depois foi enviada para Turquia, veio para o SEC aqui de Recife, fez mestrado em educação cristã. Olha só. Depois foram para Viçosa fazer o mestrado em missiologia. Casou com um missionário, que na época era da Junta de Missões Mundiais. Hoje estão na Albânia. Estão lá. Então, Deus fez a igreja está amadurecendo, graças a Deus. Como eu falei, nossos filhos na fé já estão plantando outras igrejas, já são líderes, né? Esse é o desafio, né? Porque a gente tem, os nossos paradigmas, eles têm que sendo mexidos, não é? E é claro, Missões Mundiais hoje, essa visão de que nós precisamos que os povos que recebem o Evangelho assumam o Evangelho. Exatamente. É o caminho. Pastor, nós estamos na campanha de Missões Mundiais, a nossa Junta de Missões Mundiais é bênção, é o povo batista brasileiro ao redor do mundo. Hoje, Missões Mundiais tem quantos missionários? Hoje são 2.552 ou 556 missionários. Incluindo a gente da terra. Em 96 países. 2.456 ou 452 missionários em 96 países. Olha só, gente, mais de 2.450 missionários. Nós estamos em plena campanha de Missões Mundiais e olha só, pastor, missionário, evangelista, líder da igreja, querido irmão da igreja batista, nós precisamos segurar as cordas, vamos completar a missão. Nós temos uma missão para ser completada. Henrique, nessa campanha de Missões Mundiais, qual é o alvo da junta? Vixe, é manter esses de valor, eu não sei. Financeiro, de cabeça eu não sei. Entendi. O que eu sei é uma coisa, a gente tem que levantar sustento para esses 2.556 missionários todos os meses, durante 12 meses, passagem de ida e volta para os missionários, sustento, aluguel, energia, saúde, é muita coisa. Olha só, é um negócio que é preciso entender. Muitas vezes os crentes não entendem esse negócio. Nós estamos na campanha de Missões Mundiais agora, não é? Os batistas, irmão, presta atenção para você entender. Os batistas operam missões desde o nível da igreja local, a responsabilidade que a igreja local assume, ela tem diante de Deus de ser a promotora do evangelho aonde ela está, passa pelas ações missionárias que envolvem convenções estaduais, associações, o desafio da evangelização da pátria através de missões nacionais e, finalmente, através da ajuda de missões mundiais, alcançar o planeta. Porque o que Jesus mandou foi de Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E ele devia ter falado... Não, o que eu falei besteira aqui. Aí os povos não alcançaram, que é mais que os confins da terra. Sim, ainda. É verdade. Olha só, às vezes a gente é reducionista, achando que se nós fizermos uma boa obra missionária dentro da nossa circunscrição, está tudo resolvido. Uma das frases mais
profundas que eu já li sobre missões é: se você quer seguir Jesus Cristo, precisa estar disposto a ir aos confins da terra, porque é para lá que ele vai. Então, a obra missionária tem que ser vista nessa perspectiva. Então, olha só, irmão. Nessa campanha de missões mundiais, a nossa junta precisa levantar os recursos que manterão o campo missionário por um ano. Por um ano. E não é só manter o missionário no campo. Tem despesas de locomoção, de carros, de passagem, transporte, saúde. E expandir. Porque a gente não pode levantar uma oferta para manter o que tem. O que é que nós vamos fazer a mais dos próximos 12 meses? E olha, a nossa junta de missões mundiais não é a mãe, não, é a avó. Porque ela sustenta o missionário, ela dá condições do missionário progredir, de capacitar os missionários locais da terra para eles plantarem outras igrejas. Foi o que aconteceu na Albânia. Nós estávamos lá plantando as igrejas, mas cada igreja que nós plantávamos, nós treinávamos já esses adolescentes, jovens e adultos para ir para o seminário, para plantar outras igrejas em outros locais. Então, missões se faz aqui, ali e acolá, até na Albânia, onde a gente estava, ali e acolá. Então, é um ciclo muito grande, né? A igreja local, regional, estadual, nacional e mundial. Né? E imagina alcançar esses encontros. No Brasil tem 115 povos não alcançados ainda. Em 2006 eram 315. Hoje são 115, que estão a maioria no Amazonas. Imagina se eu alcançar esses povos não alcançados dentro do Amazonas. É tão difícil quando alcançar um povo no meio das montanhas dos Balcãs. Quando a gente olha para o tamanho do desafio missionário que nós temos ao redor do mundo, começando com a nossa cidade, onde você está, com a sua rua, bairro, a gente se assusta. E tem uma coisa que a gente precisa ter em mente, que é o poder de Deus operando na gente. A gente só pode compreender missões, Henrique, nessa perspectiva. Exato. É o poder de Deus agindo através de mim. Agora, isso também deve ser para nós um alerta. Se o poder de Deus não está operando através de mim na obra missionária, alguma coisa está fora do lugar. E eu preciso ficar esperto. Entendeu? Eu preciso ficar esperto. Tem coisa que precisa corrigir na minha vida, como homem ou mulher de Deus, para que o poder de Deus opere. Então a gente tem que entender essa perspectiva. Jesus mandou e nós precisamos chegar lá. Então, sim. Uma palavra muito interessante que eu tenho falado em praticamente todas as igrejas, que missões também é avivamento. E avivamento, biblicamente falando, teologicamente falando, ela é leitura da palavra, vida de santidade e jejum. A Bíblia fala sobre isso constantemente. Jesus vivia meditando naquilo que Deus, ele sendo o próprio Deus, meditando a palavra de Deus, orando, ele tinha 2 horas, pelo menos por dia, separado com Deus, e ele tinha uma vida de jejum para quê? Para ouvir a voz de Deus. Nós temos a Bíblia hoje, que é a palavra de Deus, está tudo aqui. A solução para o problema do mundo está aqui. Então, se a gente quer crescer, quer ter um avivamento, vamos ler a Bíblia, vamos orar mais e vamos buscar mais a presença de Deus. Que o resto vem. Olha só, a gente vive num mundo em crise, né? Nós não estamos aqui para falar chamas, disso. Como diria Billy Graham. O mundo em chamas, né? E nós sabemos, Henrique, que é aqui. É a palavra de Deus que é a esperança. Olha só, Henrique, nós estamos... A gente precisa parar, né? A gente precisa parar. Mas nós vamos marcar outro bate-papo desse aqui. Mas olha só, nós estamos em plena campanha. Eu queria que você desse uma palavra para as nossas igrejas, para o povo batista aqui da Convenção Tocantins. Desafia esse povo aí. Nosso povo ama missões, nosso povo coopera, participa, entendeu? É nítido. Então, olha só, dá uma palavra aí de Deus para o nosso povo aqui, para a gente chegar ao fim do nosso programa. A palavra é exatamente essa campanha. Agora, João 3,16. Se perendia e deixe chum botan, te casambiri teti, vete unido, te do atate besot, te mostre rumbas, porque te niete prayeshpe. Johnny 3,17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E queridos, missões é fazer com que a vida eterna chegue para cada não alcançado. Nós temos um amigo chamado Davi, missionário na Índia. E na sua última pregação, semana passada, ele falou: Senhor, atrasa um pouco a sua vinda para que aquelas pessoas lá da Índia que não te conhecem venham te conhecer. Olha que oração. Então a nossa mensagem hoje é: Senhor, venha para o teu povo ainda não alcançado. Povo batista, povo, você que está nos assistindo, ore por missões. Envie seus filhos para missões.
o conforto, o comodismo tem deixado muitos missionários ficarem em casa na frente da Netflix. E quem sabe é você que Deus vai usar para alcançar o último não alcançado. Abra a mão daquilo que você está tentando reter e entregue para Jesus aquilo que você não consegue reter, que é a vida do seu filho, a sua própria vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu queria lembrar, Henrique, nesse final, uma frase que se atribui a Oswald Smith, né? Ele diz assim, que missões se faz com o joelho que os joelhos dos que oram, os pés dos que vão e as mãos dos que contribuem. Ore por missões, faça missões e contribua. Deus levanta homens e mulheres para fazer missões onde estão, mas levanta aqueles que vão para mais longe. Amém. Nessa campanha eu quero desafiar você, batista da Convenção Batista do Tocantins. Põe seu coração em missões. Quem ama missões ama Deus. Deus abençoe muito sua vida. Deus cuide da campanha missionária na sua igreja e até o próximo podcast CBT.